Só se o Espírito Santo tocar em mim para falar alguma coisa, meu irmão. Não faço vontade de homem, não. Eu faço de Deus. Vamos rolar então, amigo. Vai, irmão. Eu vou ser o último, irmão. Falei, tem que ir até o fim agora. Eu vou filmar aqui, tá, irmão? Amém. Já preguei, já. Glória a Deus. Glória a Deus. Só o F. Só o F. Aí a voz. Você Danilson, só o F. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos pregoeiros do Evangelho, lembrando aos irmãos, aos que se encontram nesta feira, nós não somos seguidores de placa, nós não somos enviados por homens, não somos enviados por denominação construída por homens, porque a igreja do Senhor, ela foi edificada, não construída, nos corações dos verdadeiros adoradores, dos santificados em Cristo Jesus, que em qualquer lugar do planeta Terra invoca teu nome. A igreja do Senhor, ela não tem limite. A igreja do Senhor, ela não é limitada. Ela é infinita. Onde qualquer um que o Senhor chamar, santificar, glorificar. E esses faz parte da igreja do Senhor. A igreja do Senhor, qual é Cristo, cabeça e corpo. Nós somos o corpo desta igreja. Cristo como cabeça intercede por nós. Nós temos um pastor, Jesus Cristo, que nos guia, nos ensina, nos mostra a verdade, nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É Ele que nos dá o discernimento, é Ele que nos dá o alimento, o pasto verdadeiro, para que possamos estar fortalecidos no caminho verdadeiro. Só existe um caminho, o Espírito Santo nos falou. Só existe uma verdade, a palavra do Senhor, a Escritura. Muitas das vezes, muitas pessoas vão pensar que nós estamos aqui usando a Escritura, muitas das vezes, para tirar a pessoa do caminho. Não, pelo contrário. Aquela que está no caminho firme, aquela que está de pé, vigia para que não caia. Para que não caia. Aquele que está fora do caminho, volta para o caminho. Porque o Senhor vai vir buscar só aqueles que estão no caminho. Aqueles que realmente adoram o Senhor em espírito e em verdade. Aqueles que têm Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aquele que não é seguidor de homens, aquele que não é seguidor de placas, aquele que não é seguidor de denominação, mas aquele que guarda a doutrina de Cristo, que há 2000 anos atrás, ela foi edificada nele, Jesus Cristo. Essa igreja, ela está viva, como Pedro vai citar lá em 1 Pedro 2, é como pedras vivas, edificada como casa espiritual. A igreja do Senhor, ela não é de pedra, a igreja do Senhor, ela não é física, a igreja do Senhor, ela não tem nome, não tem endereço, não tem CNPJ e não é deste mundo. Porque o reino do Senhor está dentro dos verdadeiros adoradores, aqueles que têm zelo, aqueles que guardam a doutrina, aqueles que têm amor pelo Evangelho, aqueles que têm amor pelos irmãos, aqueles que praticam aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. O Evangelho genuíno, a doutrina pura, sem desvio, nem para a esquerda e nem para a direita. O único e suficiente Salvador, a honra e a glória, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então atenta para o que será pregado esta noite. Aqui será pregado a verdade do Senhor. O que você vai fazer com essa verdade nós não sabemos, mas é direito nosso pregar a verdade. Muitas das vezes você não vai gostar do que vamos pregar, por isso que nós não cobramos para pregar o Evangelho, porque nós pregamos o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. O que você quer ouvir, você traga para você ouvir. Muitas das vezes você dá 10% do seu salário, porque você quer ouvir justamente segundo a carne, segundo os que os homens ensinam. Mas aquilo que o Senhor ensina, que o próprio Espírito Santo guia, muitas das vezes vai de frente com aquilo que você aprendeu. Mas é para te salvar. Não é para confrontar com você, não é para discutir com você, é para simplesmente salvar você do seu desejo, salvar você da sua avareza,
salvar você da sua ignorância, levando você para aquele que é verdadeiro, Cristo. Nós não somos o caminho, mas nós vamos falar daquele que é o caminho. Nós não somos a verdade, mas nós vamos falar daquele que é a verdade. Nós também precisamos dessa verdade. Nós precisamos deste evangelho de anunciar as boas novas. Ezequiel 3. Esse não. Disse o Senhor: filho do homem, como que achares como este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu comer o rolo. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas, desde o rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. Disse-me: filho do homem, vai, entra na casa de Israel, diz-lhes as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem há muitos povos de estranhas fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te daria ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e duro de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a tua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pedeneira. Não os temas, pois nem te assombres com o seu rosto, porque casa rebelde são. Muitas das vezes as pessoas falam por que nós pregamos contra os sistemas evangélicos ou religiosos. Muitas vezes as pessoas falam, mas o que você tem de melhor do que eles? Não é que nós temos de melhor do que o sistema religioso. É porque o sistema religioso ele foi criado com o único objetivo: assolar as ovelhas de Cristo, arrancar a lã, comer a carne, dispersar o rebanho do pasto do Senhor, ou seja, tirar as pessoas da palavra, tirar as pessoas da verdade. Muitas vezes as pessoas falam, mas por que você não frequenta um templo? Por que você não frequenta um templo, não frequenta uma denominação? Eu queria realmente chegar lá e ver realmente que o Espírito Santo está ali, ministrando a palavra, guiando o homem de Deus, anunciando o verdadeiro evangelho, para que aquele evangelho venha fazer com que eu venha conhecer mais a verdade, ter mais sede da palavra do Senhor, buscar o Senhor ainda mais com todo o meu coração. Mas infelizmente viraram casa rebelde, porque não atentaram mais a palavra do Senhor, desprezaram a verdade, não querem mais o amor da verdade para ser salvo. Por isso que o Senhor entregou o espírito do erro. Por isso que você, muitas das vezes você pensa, mas qual é o espírito do erro que o Senhor me entregou? Todos os líderes religiosos é o espírito do erro. O Senhor usou para assolar aqueles que não querem a verdade, aqueles que não querem o amor da verdade para ser salvo. Por isso que o Senhor falou, eu te envio, Ezequiel, a um povo, não é de língua estranha. Esse povo vai saber o que você está falando. Esse povo não é de fora. Por isso que come desse rolo e fala minhas palavras. Por isso que nós vamos pregar realmente o que está escrito, a palavra do Senhor, não a palavra do homem. Eu queria estar aqui nessa noite também, muitas das vezes falando bem assim, que o Senhor vai te abençoar, que o Senhor vai te prosperar, mas não é isso que está escrito na Bíblia. Isso não é evangelho. Isso aqui vai te encher teu ego. Você vai, muitas das vezes, vai para Cristo pelo esse evangelho mentiroso que foi pregado. Mas quando você chegar até Cristo, você vai saber que o evangelho não é esse. O evangelho é de renúncia. O evangelho é de sofrimento.
Porque Cristo também sofreu. Se nós quisermos participar da glória, juntamente com Ele, nós temos que participar também das aflições que Ele também participou. Assim, todos aqueles que estão em Cristo Jesus padecerão perseguição. Isso é Evangelho. O Evangelho é ninguém que toma a sua cruz, se não vir após mim, por exemplo, não é digno de ser meu discípulo, se não seguir Jesus Cristo, se não guardar a tua palavra, não andar segundo o Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que Paulo veio combatendo contra essas bestas, combatendo contra esse sistema religioso, contra esses mentirosos, homens que corruptos, que não poupam o rebanho, que só pensam no dinheiro, só falam da vida terrena. Por isso que Paulo vem combatendo. E Paulo disse: se vir alguém pregar outro evangelho que nós não temos pregado, é maldito. Só existe um evangelho. Glória a Deus, aleluia. O qual foi pregado pelos profetas, pelo Filho do Deus vivo, pelos seus apóstolos e pelos discípulos que vieram após os apóstolos. Porque a igreja, ela é passada por aqueles que o Senhor chamar, e não por aquele que o homem achar que é dele, que pertence a ele, que é discípulo dele. Porque é isso que o sistema religioso faz. O homem cria uma igreja, abre um CNPJ, constrói uma empresa, porque é isso que tornou empresa, porque Pedro fala que vai fazer das ovelhas, vai fazer do povo de Deus negócio, realmente virou negócio hoje, o sistema religioso. Cria esse sistema, prende as ovelhas lá dentro, e quando esse homem morre, a igreja é passada para a família. Não é passada para aqueles da fé, para aqueles que o Senhor chama. Não, é passado para a família. Por isso que é a empresa. Por isso que é a herança da família. Não tem nada a ver com a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, quando Jesus Cristo morreu, subiu aos céus e desceu dons aos homens, inclusive para apacentar teu rebanho, esse poder ficou na mão da igreja. Não ficou na mão de homens corruptos. Não ficou na mão de sistema. Não ficou na mão do diabo. Não ficou na mão do catolicismo. Ficou na mão da igreja de Cristo, que ele comprou com o teu sangue. E essa igreja até hoje, ela continua pregando a verdade. Por isso que o Senhor falou que ele enviou profetas madrugando. Mesmo assim esse povo não quis ouvir. Mas o evangelho é pregado. O que você vai fazer com essa verdade? O que você vai fazer com esse evangelho? Aí já é com você. O que está no nosso alcance é simplesmente trazer a palavra do evangelho, para que você compreenda, entenda, porque sem compreender o evangelho você não entra no reino dos céus. Por isso que Paulo fala: Timóteo, fica em Éfeso para que ninguém ensine outra doutrina, para que não venha ensinar fábulas. Tudo o que está dentro do sistema religioso chama-se fábula, não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho é simplesmente aqui e agora, é a fé. Não é campanha, não é você fazer 10 dias de campanha, é você crer. Se você crer, você verá a glória de Deus. Por isso que nós não estamos pregando para um povo diferente. A linguagem do cristão, ela não mudou. A linguagem do cristão, ela é a mesma. Não tem palavra top, não tem palavra desse mundo. A palavra, ela é do céu, a palavra é celestial. Ela continua a mesma doutrina que Jesus Cristo pregou, nós estamos pregando. Não tem diferença nenhuma. A diferença é que essa geração, por se multiplicar o pecado, o amor esfriou. A diferença é que o coração está duro de tanto pegar o evangelho, rejeita o evangelho e o coração endurece. Aí a palavra fica difícil de penetrar. Por isso que Jesus Cristo fala: eis que estou à porta e bato. Jesus Cristo está de fora. Jesus Cristo não está dentro do seu coração, está de fora. Depende de você. Por isso que o Senhor fala: eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, escolhe. Só que essa geração escolheu a maldição. Essa geração não quis seguir aquele bendito que vinha em nome do Senhor. Aquela geração não quis um rei, Jesus Cristo, ela quis o rei César. Aquela geração e essa geração é a mesma geração. Não quis saber de Jesus, quis saber de Barrabás, um ladrão, um profano, mentiroso, enganador, um assassino. É isso que essa geração prefere. Por isso que o Senhor fala que assim como é o povo, assim também será o sacerdote. Se o sacerdote for ladrão, o povo também é ladrão. Se o povo é enganado, o sacerdote também será enganado. Porque o sacerdote, ele acha
que está pregando o Evangelho verdadeiro. Ele acha que está sendo guiado pelo Espírito Santo, mas na verdade ele está sendo guiado pelo Espírito enganado, o Espírito enganoso, o Espírito de Satanás que está enganando ele, enganando e sendo enganado. Então, por isso que essa geração está entregue ao espírito do erro, para que faça segundo o desejo do seu coração. Porque o Senhor, Ele com a sua misericórdia, quando Ele está usando nós para pregar o Evangelho, assim como Ele fez com Noé, sendo longânimo com aquele povo, Ele também está sendo longânimo com essa geração. Enquanto o Senhor não tirar a sua igreja da terra, o povo que está nessa terra pode fazer o que quiser, porque você é livre, inclusive para pecar. Você pode pecar, você pode prostituir, você pode adulterar, você pode idolatrar, você pode pegar uma má escultura, se portar diante dela, fica à vontade. Porque enquanto a igreja do Senhor está aqui na terra, você pode fazer o que você quiser. Só que tem um porém, meu amado. Quando o Senhor tirar a igreja dele daqui da terra, assim como ele fez com Noé, colocou a sua família na arca, e ele disse que assim também será a vida do Filho do Homem. Dia de angústia, densas trevas, não é de treva qualquer, não é de luz, é densas trevas. É uma angústia tão grande na terra, é como se fosse uma picada de escorpião, é como se fosse uma dor que não para, porque a pessoa vai ficar tão angustiada sabendo que ela não será mais salva. Porque enquanto o sacerdote entrar no lugar santo dos santos, ele ainda está espiando pelo pecado do povo, assim como foi na época de Moisés. Mas quando o sacerdote sair do lugar santo dos santos, ou seja, Cristo rasgar o céu, sair do lugar santo, Cristo sair do lugar santo dos santos, que é os céus, para vir buscar a tua igreja, todos os pecados daqueles que ele escolheu será salvo. Mas daqueles que rejeitou o Evangelho, condenação. Então nesse momento é que vai haver grande aflição na terra. Por isso que o Senhor, na sua longanimidade, está fazendo com que nós pregamos o Evangelho genuíno, puro, o Evangelho sem mistura. Esse Evangelho é que salva o homem, que liberta o homem, que transforma o homem. É por isso que muitas vezes a pessoa prefere seguir a religião, prefere seguir a denominação do homem. Porque a denominação do homem, ela não prega contra o pecado. A denominação do homem, ela não prega contra a mentira, porque são mentirosos. O coração deles fala, a boca fala que o coração deles estão cheio. Eles pregam dinheiro porque o coração está cheio de dinheiro. Eles falam da mentira porque o coração está cheio de mentira. Segue o diabo, que é o pai da mentira. Por isso que Jesus Cristo não criou nenhuma religião nessa terra. Os apóstolos não criou nenhuma denominação nessa terra. Porque a igreja de Cristo, ela é espiritual, continua espiritual. É só aqueles que invocam o nome do Senhor, que qualquer lugar. Jesus Cristo não mandou você entrar dentro do templo para você orar a Ele, pelo contrário. Ele falou, hipócritas, fica levantando as mãos em qualquer lugar, hipócritas, achando que vai ser ouvido, de tanto falar vai ser ouvido. Porque vocês fazem isso para vocês receber a glória de homens. Mas Jesus Cristo mandou nós entrar no nosso aposento, quarto. É lá que realmente é o lugar verdadeiro para o cristão adorar o Senhor. Porque é lá que o Senhor conhece o teu coração. É lá que o Senhor conhece a sua necessidade. No aposento do quarto, quando você fecha a porta, é só você e Deus. Aí é você e Deus. Você vai colocar a tua preocupação diante de Deus. É ali que você vai se derramar diante dele. Mas enquanto você está diante de um homem, enquanto você está dentro de um templo, aquela oração é uma oração muitas vezes fingida. Porque muitas vezes vai fazer porque você quer ser melhor do que o irmão. Você quer orar melhor do que o pastor. E querer para aparecer. Isso não provém de Deus. Por isso que a oração é quando você ora aquilo que você não vê. E Deus te recompensará publicamente. Então, por isso que nós estamos pregando o Evangelho. Esse povo conhece a palavra do Senhor. Essa geração tem Bíblia na tua mão. Não fica pensando que esse Evangelho é duro, não. Você tem essa palavra na tua mão. O negócio é que você não quer ler ela. Você quer levar para os mercenários, ler para você. Você quer ler para os padres, para os pastores, que traduzir para você. Mas não é eles que guiam o rebanho do Senhor. Quem guia é o Espírito Santo. O Espírito é santo. Você vai ter que ser santo também. Você vai ter que ser separado se você quiser realmente seguir o Senhor. Porque Jesus Cristo, Paulo vai falar,
Assim como nós vimos ele na carne, agora nós não veremos mais ele na carne, ou seja, nós agora somos espiritual, vemos ele agora no Espírito. Se você quiser conhecer Jesus, você vai ter que renunciar à sua vontade carnal, você vai ter que renunciar ao seu desejo mundano, se você quiser conhecer Jesus. Porque ele deu uma condição para a sua igreja. Todo aquele que quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo. A sua vontade não é a vontade de Deus. O seu desejo não é o desejo de Deus. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos para vós. Está acima dos seus caminhos. Por isso que o Senhor fala que Ele não está com a mão encolhida para que não possa salvar. O Senhor está com a mão estendida sempre, sempre. Mas levanta tu que dorme. Desperta você que está morto. Porque o Senhor quer te salvar. Inclusive desse mundo. Aleluia. Inclusive dessa idolatria. Maravilha, meu Pai. O Senhor não quer salvar você para você continuar andando com essa vida de mundano. O verdadeiro cristão, ele é lavado, remido com o sangue do Cordeiro. Ele é lavado pela palavra. Ele agora tem um novo guia aqui na terra. Escritura. Ele não é guiado por homens. Porque Jesus Cristo fala que todos aqueles que é nascido do Espírito é filho de Deus. Por isso que Jesus Cristo fala para Nicodemos, quem é nascido da carne é carne. Por isso que essa geração não se converte. Porque é carne. Não se converte, carne não se converte a Deus, nem tampouco pode converter, porque a carne é limitada, não conhece o poder de Deus. Mas aquele que é nascido do Espírito, ou seja, não é mais da vontade do varão, mas da vontade de Deus, ele se torna espiritual, se torna agora celestial, não é mais dessa terra, céu. Então, aqui na terra você vai fazer igual Paulo fala, aprendi a contentar com o que eu tenho, estou instruído tanto a ter nada como até tudo. Para que nós também seguimos o exemplo dele. Se temos que comer, comer teu corpo, esteja com isso satisfeito. Então, nós temos a Escritura que nos guia, que nos ensina. A palavra de Deus, ela tem o poder de tornar você perfeito no caminho de Deus. Como está em 2 Timóteo 3. A palavra de Deus tem o poder de te purificar, como está em João 15. A palavra de Deus tem o poder de te santificar na verdade. Como está em João 17. Sem a palavra de Deus, é impossível o homem chegar a Deus. É necessário nós submeter aos seus mandamentos, submeter a tua palavra. Porque ele diz que ele exaltou a tua palavra acima de todo o teu nome. Por isso que sem a Escritura nós não conhecemos o Senhor. Nós não temos intimidade com Ele. Assim como o Senhor revelou para mim, assim como a esposa tem intimidade com teu esposo, assim é a igreja também. Se ela não tiver intimidade com Cristo, ela não entra no céu. Por isso que Jesus falou, eu conheço as minhas ovelhas me conhecem. Eu a chamo pelo nome. Então Jesus Cristo sabe os nomes das suas ovelhas. As tiro para fora. Fora do sistema, fora do engano, fora da mentira, fora da religião, porque o ensinamento é do homem. Fora dos túmulos, fora dos currais, fora das gaiolas, para Jesus Cristo guiar ela. Porque Jesus Cristo é o guia, Ele é o pastor, o bom pastor que dá a vida pelo seu rebanho. Então, se atentamente ouvir a voz do Espírito Santo no dia que se chama hoje, o dia é hoje, o dia não é amanhã. Talvez amanhã você muitas vezes você pensa assim, não, vou deixar para mim ouvir amanhã, vou deixar para mim seguir o Senhor amanhã. Talvez amanhã o seu coração já está duro. Foi isso que o Senhor fez com Israel. Endureceu o coração de Israel, para Israel não crer mais. De tanto palavra que o Senhor pregava, Israel não aceitava, o Senhor foi endurecer o coração dele e colocou o gentil no lugar. Arrancou Israel, cortou Israel da raiz e enxertou o gentil agora na raiz. Por isso, você, gentil, não fica se gabando, achando que você é alguma coisa. Somos simplesmente um caco de barro. Nós somos simplesmente um jebuseu velho que foi enxertado na verdadeira videira. Não fica se gabando porque você hoje recebe a salvação de Cristo. Hoje tiver a oportunidade de receber a salvação de Cristo. Não fica se gabando não. Porque se o Senhor tirou, se o Senhor cortou, podou Israel da verdadeira videira, o Senhor também não vai fazer isso com você? Vai fazer isso com nós? Por isso que
Todos os dias da nossa vida nós temos que agradecer Ele. Por isso que o Senhor fala, vai Ezequiel e pega a minha palavra, quer ouça ou deixa de ouvir. Mesmo que eles são de semblante duro, mesmo que tenha no meio deles escorpião, eu sei que eles não vão ouvir porque eles são casa rebelde, se tornaram casa rebelde, rebelaram contra a palavra de Deus, criaram uma rebelião contra o Evangelho, contra o Espírito de Deus aqui na terra. Porque a Escritura verdadeira, ela continua intacta. Os homens é que pegaram ela e produziram segundo os desejos dos seus corações. Por isso que Pedro fala, não pensa que a profecia é de particular interpretação. Não fica pensando que foi o homem que criou, foi o homem que inventou. Não. Homens inspirados por Deus escreveram a Escritura para estar nas tuas mãos, para que no dia do juízo você fale, eu nunca ouvi essa verdade. Está na tua Bíblia. A mesma verdade que está na tua palavra. A mesma sabedoria que tem na palavra, que tem aqui na pregação aqui dos irmãos, tem na palavra, tem, o Senhor pode te dar muito mais do que a sabedoria que deu para nós. Por isso que atenta para o Evangelho. Creia no Senhor Jesus Cristo no dia que se chama hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. Porque o Senhor, enquanto o Senhor, a igreja dele está aqui na terra, o Senhor está aqui para salvar. A mão dele está estendida para salvar. O Senhor não quer condenar ninguém. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor quer que o ímpio salva. Ele quer que o ímpio se converta dos seus maus caminhos. Por isso que ele fala, se o ímpio desviar do caminho, eu vou enviar você como atalaia. Você vai pregar para ele. Você vai mostrar para ele por que ele desviou do caminho, por que ele é ímpio, por que ele está praticando tais abominações. Se ele não ouvir o Evangelho, ele vai morrer na sua impiedade. Mas o sangue não requererá da tua mão, Ezequiel. Não requererá de você, pregador. Mas se eu enviar você para pregar o Evangelho contra o ímpio, quem é o ímpio? O ímpio é todo aquele que é um idólatra, é todo aquele que prostitui, é todo aquele que adultera, é todo aquele que mente, é todo aquele que prostitui, é todo aquele que pratica todas as abominações dessa terra. Esse é o ímpio. O Senhor nos envia para que você venha crer no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para te purificar, para você ir para Cristo, aceitar o Evangelho e os seus pecados sejam pagados. O ímpio é quem pratica o pecado. Por isso que Jesus quis vir aqui para nos fazer as obras do diabo. 1 João 3. Então, para Jesus quis fazer as obras do diabo, ele tem que habitar em você, em espírito. Para que esse espírito agora guia o teu coração. O teu coração estava voltado para o mundo, estava voltado para o pecado. Mas quando o Senhor penetra no teu coração, agora é Ele que guia o teu coração. É Ele que te leva à verdade. É Ele que te dá o discernimento. É Ele que te dá o maná que vem do céu. Não esse maná cheio de bicho. Não essa palavra misturada. Não essa água lamaciada. Mas a palavra vindo diretamente da fonte. Então, esse povo não é de língua estranha. Esse povo sabe o que nós estamos falando. Rejeitam porque quer. Porque sabe que nós estamos pregando a verdade. Sabe que nós estamos pregando de graça. Porque o Evangelho foi pregado de graça. Pelos profetas, foi pregado de graça por Cristo. Nenhum profeta cobrou para pregar o Evangelho. Jesus Cristo não cobrou para pregar o Evangelho. Os apóstolos não cobrou para pregar o Evangelho, porque eles tinham o privilégio de pregar por amor. Os profetas de Jesus Cristo verdadeiros, eles não pregam o Evangelho, porque quem cobra para pregar o Evangelho é prostituta, é a igreja prostituta. Toda denominação que cobra 10% para pregar o Evangelho é prostituta. A igreja de Cristo não cobra. A noiva não cobra para ficar com seu noivo. A esposa não cobra para ficar com seu esposo. A prostituta cobra. Então, toda denominação que cobra 10%, seja qualquer quantia de dinheiro, é a igreja prostituta. Por isso, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus flagelos. Amém?